Alucinações e delírios são as mesmas coisas? Vamos entender um pouquinho mais nesse vídeo. A alucinação está presente em alguns transtornos psiquiátricos e eu vou explicar um pouquinho para você o que significa. Então, a alucinação, ela é uma alteração na sensopercepção, ou seja, nos sentidos que nós temos. Pode ser na visão, na audição, gustativa, olfativa, propriocepção e somática, que denominamos de sinestésicas. Essa alucinação significa que a pessoa que sente, ela sente a presença de algo que na realidade não existe. Por exemplo, nas alucinações auditivas, a pessoa pode estar escutando alguma voz, escutando algo, e aquilo ali faz dar muito sofrimento. Por exemplo, na esquizofrenia é bem comum ter alucinações auditivas com vozes de comando. Então imagine o sofrimento dessa pessoa estar escutando algo que muitas vezes pede para se matar, pede para fazer algo ruim com alguma pessoa, ou até mesmo inferiorizando ela. Outras vezes vozes de conteúdo ali que ela está ouvindo no sentido religioso. Algumas vozes, é bem comum também na esquizo, pede para ele não comer, não se alimentar. Então esse paciente precisa estar bem tratado para não ter esse tipo de alucinação. Tem também as alucinações visuais, quando vê algo. É muito comum em outras doenças orgânicas também ter alucinações visuais, como no delirium. Muitas vezes, quem não tem um vozinho que às vezes já ficou internado no hospital e ele começava a ver algumas coisas ali na parede, que denominamos até de ilusão, né? Às vezes tem lá um objeto do soro de apoiar e ele acha que é uma pessoa, às vezes tem um crucifixo e ele acha que é um bicho. Outros pacientes podem apresentar alucinações somáticas, sinestésicas. Ele sente que tem algum bicho picando, ele tem uma queimação, ele tem uma dor, também presente na esquizofrenia e em algumas doenças orgânicas, principalmente epilepsias do lobo temporal. Outro tipo de alucinação que tem é a olfativa. Nesse tipo de alucinação, o paciente, a pessoa, ele sente cheiros ruins, desagradáveis, principalmente de gasolina, de gases, até mesmo de pus. Então, todos esses que eu citei para vocês são sintomas de alucinações, ou seja, é uma alteração na sensopercepção, diferente do que algumas pessoas confundem do delírio. O delírio, ele é uma alteração mais envolvido com o juízo de realidade, que está alterado o conteúdo do seu pensamento. Então, às vezes, encontramos algumas pessoas que têm um delírio religioso, místico, às vezes grandioso. Muitas vezes ele acha que ele é uma pessoa que ele não é. Outros místico acredita, ele acha que ele tem um poder religioso. Outros em relação à persecutoriedade, então é um delírio persecutório, achar que alguém está seguindo, que alguém está olhando no trabalho. Quando o delírio se torna muito grave, às vezes ele acredita que aquele pensamento delirante está ali dentro da sua casa, vigiando com algum chip, alguma câmera, transmitindo até mesmo os seus pensamentos. Também tem outro delírio que chamamos delírios hipocondríacos, que é o envolvendo as doenças. Então são várias séries de sintomas que um se confunde com o outro para quem não entende muito bem. Então, gente, a alucinação é uma coisa que ela altera a sensopercepção e o delírio é outra. Ambos podem estar presentes na mesma doença, principalmente na esquizofrenia, alguns casos de psicose no transtorno afetivo bipolar, quando o paciente faz uma mania bem intensa e acaba abrindo um quadro de psicose, ficando delirante, persecutório, humor exaltado, grandioso e muitas vezes com um delírio de riqueza. Ambos podem ser sintomas de algumas doenças, como na psicose do transtorno afetivo bipolar, na esquizofrenia, até mesmo em algumas doenças orgânicas, como epilepsia do lobo temporal, um pródromo de uma enxaqueca e até mesmo pelo uso de substância.
principalmente de cocaína. Então, não podemos nos dar diagnóstico sozinho, porque às vezes a gente vê alguém que fez uma alucinação e já taxar essa pessoa como esquizofrenia, ou vê o paciente que fez o uso de droga e fez essa alucinação ou delírio e achar que ele é um bipolar ou achar que ele é um esquizofrênico. Por isso, eu sempre reforço a importância do diagnóstico ser dado pelo profissional da área da saúde.